Segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a cada ano 80 mil pessoas morrem no Brasil de doenças provocadas pelo consumo de cigarro. Estes números correspondem a uma média de 10 mortes a cada hora. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, isto é mais do que a soma de mortes por acidente de trânsito, uso do álcool, homicídio, uso de drogas ilegais e suicídios combinados. Em vista disso, no programa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre as doenças e os problemas sociais provocados pelo cigarro. Os prejuízos sociais causados pelo consumo de fumo chegam a 200 bilhões de dólares por ano. Esta perda é causada por fatores como sobrecarga do sistema de saúde pública com o tratamento de doenças causadas pelo fumo, morte precoce de cidadãos em idade produtiva, maior índice de aposentadorias precoces, aumento de 33% a 45% no índice de faltas no trabalho. O cigarro também pode causar prejuízos no trânsito. Além de correr o risco de ser multado por estar dirigindo com apenas uma das mãos ao volante, o fumante pode se envolver num acidente de trânsito. Nossa equipe realizou uma simulação para verificar quanto tempo um fumante levaria para acender um cigarro enquanto dirige. Este tempo foi de 15 segundos. Mas quantos metros ele teria andado em 15 segundos se estivesse numa velocidade média de 60 km por hora? Quem nos ajudou a achar a resposta foi a professora de matemática, Maria Helena Leon. Professora, quantos metros ela teria andado? Ela teria andado 250 metros. E a senhora acredita que isso é suficiente para bater um carro? Com certeza. Algumas empresas têm uma visão negativa a respeito dos fumantes. Se houver apenas uma vaga, preferencialmente ela será preenchida por um não fumante. A pessoa não aguenta, às vezes, ficar muito tempo sem fumar, então ela acaba se ausentando um pouco mais. Com isso, a gente tem uma produtividade também menor, porque se ele tem que sair mais vezes para ir fumar, consequentemente, a produção dele é um tanto quanto menor. A fumaça do cigarro contém uma mistura de cerca de 5 mil elementos diferentes, mas seus principais componentes são: nicotina. É uma droga psicoativa, responsável pela dependência do fumante. Sua atuação no sistema nervoso central é semelhante à da cocaína, porém chega ao cérebro de 2 a 4 segundos mais rápido. Monóxido de carbono. A ligação deste elemento com a hemoglobina presente na formação do sangue dificulta a oxigenação, privando alguns órgãos do oxigênio e causando doenças circulatórias, como arteriosclerose. Alcatrão, composto de mais de 40 substâncias que comprovadamente provocam câncer. Mesmo com as constantes campanhas que cada vez mais divulgam o impacto que o cigarro causa no organismo, o número de fumantes ainda é grande. Atualmente, 1/3 da população adulta do Brasil fuma. Isto corresponde a 11,2 milhões de mulheres e 16,7 milhões de homens. Entre os jovens, a taxa de fumantes é de 7,9%. Pessoas fumam normalmente por diversas razões. As principais, em geral, nós chamamos de gatilhos, que são situações que, quando não estão presentes no dia a dia, o fumante fumaria menos. Esses gatilhos estão diretamente relacionados à dependência psicológica, né? Segundo estudos do Instituto Nacional do Câncer, o consumo de cigarros está diretamente ligado ao poder aquisitivo. Quanto menor a renda do indivíduo, maior o consumo. Esta diferença é em grande parte causada pela maior desinformação das classes sociais economicamente mais pobres e se repete em vários países do mundo. Os malefícios que o cigarro pode causar no organismo são muitos. O primeiro impacto acontece na boca. O tabagismo, ele causa também uma halitose, tá? Ele vai alterar o hálito do indivíduo. Altera também a capacidade gustativa e olfativa. Ao passar pela garganta, a fumaça causa irritações
que podem agravar-se e até mesmo evoluir para uma doença mais séria. O fumante é um forte candidato a desenvolver algum problema de laringe e, em último caso, o câncer, tá? Então, tem uma relação estreitíssima, e principalmente se ele for associado ao álcool, então o estrago é maior ainda. O aparelho respiratório, que absorve boa parte da fumaça tóxica do cigarro, sofre danos que podem ser irreversíveis. Essas substâncias são irritativas do aparelho respiratório, causam uma irritação grande. Então, em geral, o fumante apresenta tosse com frequência, falta de ar, não é raro que ocorra. As infecções respiratórias são mais comuns, né? Então as gripes são mais comuns, sinusite, bronquite. Se a pessoa tem alergia respiratória e fuma, com certeza ela vai piorar. Sem falar das doenças mais graves, né? O enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica e, por último, o câncer de pulmão, que é a situação mais grave que nós vemos. Uma série de outros órgãos do corpo humano sofrem os danos causados pelas substâncias tóxicas que compõem o cigarro. A fumaça do cigarro, que disse ainda há pouco, contém aproximadamente 5.000 substâncias, das quais aproximadamente umas 50 substâncias são cancerígenas. Elas são absorvidas no sangue e circulam pelo nosso organismo e causam problemas à distância. Os efeitos negativos do uso do cigarro são tantos que até mesmo a estética e a saúde da pele ficam prejudicadas. O cigarro, ele realmente diminui a hidratação cutânea, tá? Então, você tem uma maior flacidez, uma maior fragilidade da pele. Outra coisa, mais coceira, né? A pessoa geralmente tem muito prurido, tá? Muita coceira quando fuma. Segundo especialistas, é possível identificar 3 tipos de fumante. O impenitente, que fuma por prazer. O compulsivo, que utiliza o cigarro para preencher lacunas de qualquer ordem. O vítima, que está consciente dos riscos do cigarro e se sente culpado, mas continua fumando. Não é só a saúde do fumante que fica prejudicada, mas também de todos os que convivem com ele. São os chamados fumantes passivos. Complicações são principalmente do sistema cardiorrespiratório, tá? Muito comum da gente ver é desconforto respiratório, associado com taquicardia, tá? À noite, tá? Isso vai influir na sua atividade de vida diária, assim, muito, principalmente quando você não tira essa pessoa do convívio, tá? O que é difícil, porque normalmente é um familiar. Se você ficar ao ar livre sentado atrás de um fumante durante 3 horas, terá consumido um cigarro. Num restaurante, na ala de não fumantes, durante 2 horas, 1,5 cigarros. Na casa de um fumante que consome 20 cigarros por dia, em 24 horas, 3 cigarros. No carro, entre fumantes com as janelas fechadas por 1 hora, 3 cigarros. Num bar, por 2 horas, 4 cigarros. No escritório, onde haja um consumo de cigarros por 8 horas, serão 6 cigarros. As principais vítimas entre os fumantes passivos são as crianças. Os bebês cujas mães fumam durante a gestação tendem a nascer com peso e altura menores que os de mãe não fumante. Quando você tem uma gestante que faz o uso do cigarro, tá? Você tem uma diminuição da nutrição aí a nível placentário, tá? E você vai ter, consequentemente, uma má nutrição para esse feto. Eu queria salientar que essa má nutrição não quer dizer que ele vai nascer com algum defeito congênito, principalmente na formação de membro, não. Mas principalmente um atraso no desenvolvimento. Mesmo após o nascimento, os filhos de fumantes continuam sofrendo. Eles tendem a apresentar um maior número de problemas de saúde. Ela vai ter atraso na escola, ela vai ter atraso de desenvolvimento, tá? Isso é bem claro que são crianças assim, que desenvolvem bem magras, tá? São crianças, a facilidade para uma infecção oportunista aí é bem maior, tá? E são as complicações que a gente vê muito na infância. O exemplo dos pais pode ser um caminho para o vício. O pai está fumando na frente, a mãe está fumando na frente, tá?
aquilo vai se tornar comum para ela. Minha mãe, no caso, fumava, né? Ela fumava, mas era contra, né? Ela falava assim, não, você não vai fumar. Só que ela fumava e eu acho que um pouco veio de influência de casa também, né? Com o aumento do número de campanhas de combate ao fumo, as pessoas estão se conscientizando sobre os malefícios do cigarro. Mas o que fazer quando o vício é mais forte que a vontade de parar de fumar? Quando a dependência é grande, o fumante não consegue parar de fumar, ele vai precisar de ajuda médica. Hoje, felizmente, nós temos alguns recursos para ajudar o fumante, alguns remédios, e a ajuda tem sido bastante consistente e bastante efetiva. Entre os medicamentos e terapias que ajudam na batalha contra o vício, os mais comuns são: adesivo. Colado na pele, ele abastece a corrente sanguínea com pequenas doses de nicotina. Ziban é o primeiro medicamento contra a dependência que não contém nicotina. O tratamento dura em média 3 meses e deve ser acompanhado por um médico. Chicletes de nicotina, feitos à base de nicotina. A maioria dos pacientes costuma mascar de 10 a 25 gomas por dia. Acupuntura na orelha. Um ponto cirúrgico colocado na orelha alivia o desconforto quando se para de fumar. Hipnose. O fumante é induzido a vivenciar situações reais associadas ao cigarro. A técnica ajuda a reduzir a ansiedade e a vontade de fumar por até 7 dias. Nitrato de prata. É utilizado em gargarejos misturado com água. Quando o fumante dá uma tragada depois de fazer o bochecho, sente um gosto amargo e passa a associar o cigarro ao incômodo. A princípio, de modo geral, não há contraindicação maior para o uso desses remédios, mas o ideal é conversar com o médico e seguir um aconselhamento médico. Algumas pessoas costumam dizer que um ex-fumante pode levar até 20 anos para se livrar dos malefícios do cigarro, mas na verdade os benefícios são imediatos. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue volta ao normal. Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias, é possível sentir aromas e gostos melhor do que antes. Após 3 semanas, a respiração torna-se mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio se reduz à metade. Após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto fica igual ao das pessoas que nunca fumaram. No próximo bloco, vamos saber um pouco mais sobre as atitudes que o governo federal tem tomado para proteger os fumantes e conhecer a história da dona de casa Lúcia Helena, que teve o braço amputado devido ao uso contínuo do cigarro. Todas as vezes que o governo tenta tomar atitudes para reduzir o consumo de cigarro, entra em conflito com a indústria tabagista. Entre os argumentos utilizados por essas multinacionais estão a perda de um grande número de postos de trabalho e a diminuição da arrecadação de impostos. Mas até que ponto é válida a manutenção da economia nacional a custo da saúde pública? Se buscarmos isto como um parâmetro de que gerar empregos nos dá o direito de atacarmos a saúde das pessoas, também buscaremos empresas que utilizam trabalho semi-escravo de menores de idade nas minas de carvão e seria um incentivo, um estímulo ao ato ilícito. Não compactuamos com tal posicionamento e não é este o motivo para que mantenhamos empresas que poluem o ambiente, que utilizam mão de obra infantil, sob este argumento de que produz emprego, produz mão de obra. A propaganda comprovadamente tem relação com o consumo de cigarros, principalmente no que diz respeito aos jovens e às mulheres. O tabagismo está relacionado ao sucesso, principalmente para o jovem. Ele não se dá muita conta que a dependência química está se estabelecendo, ele não percebe isso.
Então seria aquele fumante que fuma por prazer, até mesmo durante um exercício físico, uma partida de futebol, um jogo de tênis, ele para um pouco para fumar, ou fuma em qualquer situação que ele não se dá muita conta. Em 80, houve assim, uma ascensão, um boom do cigarro. As mulheres começaram a fumar mais. Tá? Começou a se estimular mais o uso do cigarro como uma emancipação da mulher. Foi pensando na influência negativa que este tipo de publicidade pode representar que em 28 de dezembro de 2000 foi sancionada a lei que restringe a propaganda de cigarros. A partir desta data ficou proibida a venda de cigarros por via postal, distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde, propaganda por meio eletrônico, como rádio e TV, incluindo internet, realização de visita promocional ou distribuição gratuita em estabelecimento de ensino ou local público, patrocínio de atividade cultural ou esportiva, propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, palco ou local similar, propaganda indireta contratada e a comercialização em estabelecimento de ensino e de saúde. Após a edição desta lei, a propaganda de cigarros passou a ser realizada somente nos postos de venda e tornou-se obrigatória a impressão de frases de advertência sobre os malefícios do fumo nas embalagens do produto. Algumas pessoas, como a dona de casa Lúcia Helena, lamentam que esta lei não tenha sido sancionada alguns anos atrás. No meu tempo não tinha isso, então não tinha muita esse negócio de o cigarro faz mal, não faz. O que tinha antigamente mostrava pessoas correndo, né, saudável, aqueles cavalos bonitos, aqueles cowboy, mostrando que o cigarro fazia até um bem, né? Agora, nos dias de hoje, se fosse hoje, eu não fumaria, de jeito nenhum. Lúcia começou a fumar no início da adolescência devido a influências, segundo ela mesma relata. Comecei a fumar por causa dos amigos, né? Achava que era bonito, né? Que era um charme fumar. E naquele tempo também, que eu fumava, que eu tinha meus 12 para 13 anos, era chique, né? Fumar era chique. Então a gente achava bonito. Depois de consumir cigarros por quase 20 anos, ela pagou um alto preço. A absorção das substâncias tóxicas do cigarro ocasionaram uma trombose no seu braço esquerdo, que teve de ser amputado. Pior de tudo foi, né, com meus 29 anos, né? Foi quando aconteceu da minha mão gelar, né? Aí foi aonde eu comecei a ficar com mais medo, né? Que os médicos falavam que eu podia perder a mão por causa do cigarro. Mas mesmo assim eu achava que não era do cigarro, né? Eu achava que podia ser qualquer outro problema, menos o cigarro. Hoje, para realizar atividades simples do dia a dia, como lavar roupa, varrer e lavar a louça, ela sente muitas dificuldades. O meu maior sonho é ter minha casa, cuidar, e hoje a maior dificuldade. Atualmente, em todo o Brasil, 8 ações judiciais estão sendo movidas contra as indústrias tabagistas. Uma destas ações é a de Lúcia. Ela perdeu um braço em virtude do uso prolongado do cigarro. E este lhe causou danos, prejuízos irreparáveis, danos na esfera moral, na esfera material, paralisou com o seu trabalho. Uma pessoa jovem, ainda jovem, se sentiu totalmente inválida para a vida. Isso lhe causou prejuízo, ela passou por tratamentos psicológicos e ela resolveu tentar resgatar o mínimo dos prejuízos que ela teve com o cigarro. Esta ação pode representar um incentivo a mais na luta das pessoas que foram prejudicadas pelo consumo do cigarro. Obtivemos um passo muito importante e uma vitória parcial, ainda que parcial, mas irá nortear outras decisões no país, qual seja a da inversão do ônus da prova. Transfere o ônus todo para a empresa de cigarros. As ações judiciais movidas contra a indústria do tabaco são baseadas no artigo 159 do Código Civil Brasileiro. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem
fica obrigado a reparar tal dano. Este princípio legal, previsto no nosso Código Civil, orienta todas as ações indenizatórias. A última medida tomada pelo governo no combate ao fumo foi a inserção de imagens que mostram os malefícios do cigarro nas embalagens. Mas mesmo com a inserção de fotos e frases de alerta nas embalagens do produto, as empresas tabagistas continuam sendo responsáveis pelos malefícios que o cigarro pode causar. Ainda que hoje encontremos nos maços de cigarro uma advertência clara de que o cigarro faz mal à saúde, provoca câncer, mas tal advertência, mesmo assim, não exime os fabricantes de cigarro de suas responsabilidades. Diante de todas as campanhas e atitudes que visam alertar e proteger os fumantes, muitas pessoas ainda insistem em fumar. Mas deixar o vício só depende de uma atitude pessoal. O ideal para você deixar um vício é você não tomar uma atitude isolada, pensar que simplesmente parar de fumar vai ser um ato simples na sua vida. O mais importante é uma mudança de comportamento. Você deve procurar algumas mudanças na sua vida para uma vida mais saudável. Você pode participar do nosso programa através do e-mail pautastv@univap.br ou pelo telefone 12 3947 1012. Até o próximo programa.